nacional desde a infância já tem uma influência direta, né? Porque desde que eu era pequeno que a gente presenciava, ouvia, assistia os rasantes dos aviões aqui em Porto Nacional, daqueles mais antigos, né? As histórias de Rafael Beres, Vicentão, Comandante Adi, João Querido. Então as histórias eram riquíssimas desde a minha infância, né? E a gente ouvia muito barulho, roncar dos motores dos aviões aqui, desde a infância. Eram rasantes. Semana da Ásia, então, Porto Nacional, era um barulho só de avião. Aquilo, logicamente, ia começando a entrar na alma da gente, né? Ia sendo introjetada na alma da gente, de forma que a gente foi, aos poucos, assimilando essa ideia, né? Além dos aviões daqui, dos aviadores de Porto Nacional em si, teve a influência da Força Aérea, logicamente, né? Eu era criança, eu lembro muito bem, morava aqui, logicamente perto aqui do Rio, né? Bem próximo à margem, e o Catalina da Força Aérea pousava e eu corria como criança lá para a beira do rio, vendo aquele avião parando ali, surgindo aqueles pilotos de macacão nas asas dos aviões. Para mim era aquela coisa, parecia coisa de outro mundo. Nós tínhamos um professor, eu estudava já no Colégio das Irmãs, já iniciando o segundo grau, professor Domingos, professor de física. Ele conseguiu 7 prospectos para inscrição para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. O avião da FAB havia passado aí e deixou 7 prospectos com ele, né? Aí eu fui procurá-lo durante a aula lá, ele falou: poxa, mas eu já distribuí os 7. Fulano. Eu falei: poxa vida, então não tem mais nenhumzinho para mim? Ele falou: não tem não, mas fulano de tal parece que está desistindo. Aí eu falei: poxa, então eu vou procurá-lo. Aí corri atrás, realmente ele não queria mais fazer, eu não me lembro exatamente quem que era, perdeu na memória aqui. Mas ele me deu a ficha de inscrição, o prospecto, levei para meu pai falou: não, vamos fazer e tal. Pagou a inscrição e mandamos pelo correio. E ingressei na Força Aérea, né, como aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Aí fui passar lá os primeiros 3 anos. Ali, naquela escola, eu não tive ainda o contato com o voo. Era uma formação militar, com algumas ideias de aviação, aquela coisa toda, mas aí contato com o avião ainda não. O contato com o avião ficou para o estágio seguinte, que foi na Academia da Força Aérea. Terminando o 3º ano ali, a gente passou para a Academia da Força Aérea em Pirassununga. É um curso com duração de 4 anos. E ali é que realmente eu tive a minha formação como aviador, né? Comecei desde o 1º ano voando planadores. É um voo espetacular, não tem comparação, voar de planador. Um balé nos ares, sem motor, aquela coisa toda. E te dá uma confiança danada, nas finéis, na pilotagem, aquela coisa toda. E depois começou o curso especificamente da aviação militar, voando P-25, Universal. Voei por 2 anos e depois passei, ao final do curso, passei a voar o Tucano. Essa fase do planador é uma fase importante para o processo? É muito importante para você aprender a voar com finés, com capricho, porque você já decola sem o motor, né? Você aprende a voar em emergência desde o início. Então você já aprende a viver, isso é muito bom para a vida toda do aviador depois, porque você já aprende a viver em emergência. Quando ocorre a emergência, você sabe o que fazer. E aquilo ali te dá uma tranquilidade depois, quando a gente passa a voar aeronaves com motor, que pode ter um apagamento de motor, fazer um procedimento tranquilo. Existem fases de instrução. A gente começa na fase, por exemplo, T-25, a gente começa a voar fase de pré-solo. Esse pré-solo o que é? Eu vou com o instrutor do lado fazer ali em torno de 12 horas, o instrutor do lado, para aprender o básico do avião. Como é que funciona cada instrumento, como é que funciona cada comando, como é que eu decolo, como é que eu pouso. Esse ali é o pré-solo. Terminadas as 12 horas, se o instrutor achar que você está em condições de voar solo, ele te libera para fazer um voo solo. Esse voo solo é realmente o primeiro voo que a gente conduz. Apesar de ter voado planador antes,
Na hora que fazer um voo com avião, com motor, que eu decolo sozinho com o motor, vou lá para cima, fazer aquele voo realmente é de uma responsabilidade, porque a máquina não é barata, a sua vida está ali, está sozinho, é de uma responsabilidade e uma emoção. Acho que mais emoção do que responsabilidade. Continua falando para uma fase seguinte, que é a fase de acrobacias. Começa com o instrutor. Você está ali, assim, o aluno, quando entra dentro da cabine, do avião, e tem o instrutor do lado, o instrutor é Deus para ele ali, sabe tudo. Por mais que talvez aquele instrutor também tenha seu limite, né? Mas o aluno confia plenamente. Então é gostoso, as primeiras acrobacias são demonstradas. Como é que faz um loop, como é que faz um tunô barril, tunô lento, um V0. O instrutor vai ensinando, ensinando. Aqui, tudo é com base em velocidades corretas, né? O piloto militar tem que fazer acrobacia. Tem que fazer acrobacia, por quê? Porque nós somos formados para combater. Sim. Né? A gente vê nos filmes aí o que é um combate aéreo. Combate aéreo, você tá dentro da cabine do avião ali, mas o tempo está fazendo acrobacia, perseguindo, dando tiro, o tempo todo movimentando cabeça. Quer dizer, o espaço aéreo é o seu teatro. Você vai evoluir dentro dele com o avião de cabeça para baixo, de qualquer jeito, de lado. Você ali é um teatro de combate, você está ali. Então, nós somos preparados para isso. Mas lá na frente, quando passar para o tucano, você faz a acrobacia de novo do tucano. Quando ia lá é um pouquinho mais sofisticado até. Porque o tucano ele faz a acrobacia um pouco mais sofisticada. Exige mais de você, então. Exige mais, bem mais. Aí tem o voo de formatura. Né? O que é o voo de formatura? Que é começar a formar para aviação militar. É um avião voar do lado do outro, chamado voo de formatura. Todo piloto militar também tem que saber voar isso aí, voo de formatura. Inicialmente começa com 2 aviões, você começa a acompanhar, da frente é o líder, ele vai fazer, se acompanha, fazendo as acrobacias, aquela coisa toda. E na fase seguinte você já passa para 4 aviões, você é um dos 4 aviões, um dos 3, né, digamos assim, acompanhar o líder também. Isso faz parte da formação militar. Cabe ao instrutor ver a evolução do aluno. O aluno tem que te inspirar confiança, tem que mostrar para você que se eu te liberar para sair solo, para voar solo, você vai trazer esse avião com segurança. Ele tem que te mostrar isso. E na verdade o piloto só vai aprender a voar solo. Confiança mesmo, solo, porque ele sabe, ele vai lá em cima, ele vai ter um errinho aqui, vai acender uma luz amarela no painel, ele tem que saber resolver sozinho, ele começa a aprender, a ficar maduro, a amadurecer no voo. Ele sozinho, ele amadurece muito mais do que com o instrutor. A pane, ela nunca avisa. A gente tem que estar preparado para quando ela vier, a gente saber saná-la ou sair da melhor maneira dela ali. Ela nunca avisa quando vem. E sempre haverá pane, porque a máquina falha. O homem não inventou ainda uma máquina perfeita que não falha. Ela vai falhar. Sempre falhou e vai falhar. Então, nós pilotos temos que estar preparados para quando falhar essa máquina, eu saber tomar os procedimentos com cautela, com tranquilidade e tentar resolver isso ali. Tem que respeitar a máquina, por quê? Porque a gente vai se tornando experiente a cada dia que passa na aviação, vai se achando experiente, se achando cada vez mais experiente, acha que tem a máquina na mão, só que a máquina tem limite. Terminado o curso ali, fui indicado para fazer o curso de aviação de caça, em Natal. De Natal eu fui para Recife, né, e comecei minha carreira como piloto da Força Aérea Brasileira. Né? Aí em Recife já fui na aviação de transporte, logicamente, e voei por esse Brasil inteiro. Você foi um dos percussores do Bandeirante? Sim, dos primeiros, dos mais voados na FAB, eu fiz mais de 3.000 horas de Bandeirante. Para a FAB, 3.000 horas é um número considerável. Isso representa quanto, mais ou menos, um tempo? 10 anos voando Bandeirante. De forma que depois eu retornei para a Academia da Força Aérea para ser instrutor. Lá nos idos de 1995, por aí. Voltei para dar instrução e pude ter a felicidade de trabalhar na formação de centenas de pilotos da FAB, por 5 anos. Passados 5 anos lá em Pirassununga como instrutor, fui designado para ir a Brasília atuar no Departamento de Aviação Civil.
né? O Departamento de Aviação Civil foi uma grande chance para a gente resgatar essa aviação de Porto Nacional, né? A parte do Aeroclube de Porto Nacional. E eu continuei ainda no Departamento de Aviação Civil por um tempo. E depois, logicamente, a FAB tem seus remanejamentos, a coisa toda. Eu tive que sair para o Rio Grande do Sul. Fui comandar lá um esquadrão de transporte aéreo do Rio Grande do Sul, em Canoas. Você voou avião sem GPS, não voou? Voei. E aí? Olha, quando eu aprendi a voar, não havia GPS, logicamente, ainda, né? Então a gente aprendia a voar mesmo navegando na carta para o terreno. Era aqui na carta, localizando aqui uma rodovia, asfaltada ou não, uma cidadezinha lá na frente, dali para ali, que eu vou navegar. Eu aprendi assim ainda. Eu voei, tive a oportunidade de voar o DC-10, inclusive, DC-10 Cargo, na Varig Log. Eu voei por alguns anos. Eu era inspetor do Departamento de Aviação Civil e a empresa era obrigada a me dar o curso. Então eu fiz com os pilotos da Varig, eu fiz o curso completo do avião. O bom piloto, ele sempre respeita o limite da nave. Ele sabe, ele vai uma aeronave, ele estuda a aeronave inteira, sabe onde pode ir com aquela máquina. Até onde ele pode ir, o que ele pode fazer com aquela máquina. Nunca passar diante do painel. Nunca passar, nunca passar. Sempre respeitar o que está ali. Respeite ali. Os que tentaram fazer mais do que isso não ficaram para contar a história.